Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Amados, o tema que eu tenho para tratar com vocês hoje é: não cesse de fazer o bem. Muitas pessoas perdem a caridade ou começam a se ver como tolas, como trouxas, começam a se sentir como se fossem exploradas por causa da grandiosa necessidade, luta, dificuldade que o seu próximo enfrenta. Então, ajudando uma, duas, três vezes, a pessoa acaba que desanimando, né? Pensando, tenho ajudado tanto e esse nunca cessa de padecer necessidades. Será que eu não estou sendo explorado? Será que eu não tenho sido um trouxa, um bobo na mão dessa pessoa? Hoje, pela palavra de Deus, nós vamos entender tudo isso. E a maneira com que Satanás trabalha por intermédio do necessitado, não do explorador, para que a nossa caridade seja afetada quando ela deveria cessar em respeito ao explorador, mas como disciplina. Então hoje eu quero tratar isso com vocês, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado de novos vídeos, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais para promover o nosso canal. Você também pode fazer um comentário concordando, acrescentando algo aí à pregação, como também refutando. Na refutação eu peço que você tenha argumentos bíblicos plausíveis, para que em cima destes argumentos possamos abrir a discussão para o esclarecimento, tá certo? Então, bora no vídeo. Antes de mais nada, eu quero que você abra sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 6, versículo de número 9. Diz assim, Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Olha que interessante isso. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido ou desanimados de fazer o bem. Ok? Então nós temos que tomar cuidado, nós não podemos desanimar de fazer o bem, de sermos caridosos, de sermos generosos, de sermos doadores. Nós temos que amar, ofertar, nós temos que entender que quanto mais nós dermos, mais o Senhor nos dará, mais Ele nos concederá. E muitas vezes os irmãos estão em aflição, carecendo da nossa ajuda, justamente pelo fato de que Deus tem coisas grandes para nos dar em retribuição. E para que possamos recebê-las, há necessidade que sejamos desapegados de tudo aquilo que nós conquistarmos em prol do auxílio, do suprimento, do sustento para com o nosso próximo. Porque quanto mais nós dermos, mais Deus nos dará, porque Ele sabe que quanto mais nos der, mais pessoas por nós serão ajudadas. Então Deus nos torna uma pessoa extremamente abençoada materialmente, porque Ele sabe que nós ajudamos todos aqueles que precisam, independente de quantas vezes precisem, independente da necessidade que eles estiverem passando, sejam lá quantas pessoas forem. Porque o nosso desapego aos bens materiais nos torna ferramentas de Deus para o suprimento da obra e dos carentes. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Agora, imaginem vocês que vocês têm na mão uma única semente de uva, uma semente de uva. E você vai plantar aquela semente de uva. Dali vai subir uma parreira, vai subir uma vide. E então você vai armar ali suporte para que os seus ramos se estendam confortavelmente
E passado o tempo, o que nós veremos? Inúmeros cachos de uvas. Só que dentro de cada uva tem no mínimo 4 ou 5 sementes. Veja, você plantou uma, nasceu uma videira com inúmeros cachos contendo inúmeras uvas. E dentro de cada uva, tem no mínimo 4, 5 sementes. Vocês estão entendendo? Imaginem todas essas sementes, de todos esses inúmeros cachos, de todas essas inúmeras uvas sendo plantadas, o tamanho da vinha que vocês terão. Assim também acontece com aqueles que são caridosos. Quando você semeia pouco, você, em comparação ao pouco que você semeou, já terá muito. Mas agora imagina se você tivesse plantado 5 sementes de uva. Se uma trouxe toda essa prosperidade, imagine 5. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? É que o mínimo que você faz já traz um grande resultado. Deus já te retribui de forma extremamente generosa, mas essa generosidade da parte de Deus ainda é contada como ínfima, perto daquilo que Ele há de fazer quando você entender que quanto mais você semear, mais você ceifará. Estão entendendo a lógica? Versículo de número 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Aqueles que dedicam a sua obra na pregação do Evangelho, a dedicação para com o rebanho, os obreiros. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente, olha só o que Paulo está falando, principalmente aos domésticos da fé. Vocês não têm ideia de quantas almas podem ser salvas quando você investe na vida de um pregador do Evangelho. Ainda mais quando você sabe que a pessoa é idônea, ainda mais quando você sabe que o que essa pessoa prega é extremamente importante, que o teor daquilo que ela ensina é elementar para a salvação de uma alma. Você tem ideia do valor de uma alma para Deus? Imagine as almas de multidões. Sabendo que você pode ser a pessoa responsável, vamos dizer assim, em patrocinar, em bancar, em sustentar um pregador do Evangelho, alguém que é leal, que é fiel, que é dedicado a você e aos demais, cujo teor daquilo que prega é extremamente importante, digo, de suma importância para a vida dos demais. Imagine o que Deus não fará na sua vida, pelo fato de você ter se colocado nesta posição, de fazer o que for necessário em prol do mantimento daquele que prega o Evangelho, porque por intermédio dele você sabe que inúmeros serão salvos, inúmeras almas mudarão seus destinos do inferno para o reino eterno com Deus. Pense nisso. Por isso que neste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo ainda diz o seguinte, versículo 6. E o que é instruído, o que é ensinado, certo? O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Olha isso. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Por quê? Porque Paulo sabia o quanto ele padecia pela falta de caridade, da generosidade de alguns. E também ele foi testemunha da generosidade de alguns e que por conta desses o evangelho teve maior liberdade para a pregação. O apóstolo teve, vamos dizer assim, mais tranquilidade para se dedicar ao estudo, à intercessão e à propagação do evangelho por meio do evangelismo. Isso que eu estou dizendo aqui, poucos entendem, mas é uma grande verdade.
Abram também comigo as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 15. Paulo diz: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, ou seja, não pague mal por mal, mas segui o quê? Segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Nunca retribua o mal por mal. Tá certo? Seja sempre bom para com todos. Independente, olha, veja bem, independentemente daquilo que vos façam, não permita que a sua bondade seja arrancada. Não permita que as circunstâncias que te envolvem, ou aquilo que os seus olhos contemplarem de maus tratos, ou que os seus ouvidos ouvirem de palavras atacando, te difamando, enfim, não permita que todos esses, vamos dizer, todas essas aflições alterem aquilo que Deus quer que você seja, a pessoa que Deus quer que você seja. Não permita de maneira nenhuma que o inimigo arranque de você a bondade através do mal para te tornar a imagem do mal que tem te afligido. Não se torne como o diabo, por conta daqueles que são do diabo, que lhes são enviados para de alguma forma fazer com que você perca a sua bondade ou altere o homem, a mulher que Deus quer que vocês sejam, que Deus tem formado. Ok? Então, nunca paguem o mal por mal. Nunca cessem de fazer o bem. Voltando lá, olha, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então seja bom o tempo todo, em todo instante. Mas falaram de mim. Não importa. Não amaldiçoe, abençoe, não pague o mal por mal. Não permita que aquilo que dizem a seu respeito, quer você tenha ouvido, e principalmente informação terceirizada de outros, altere o que você é para com todos. Principalmente para com aquele que tem se colocado como caluniador, como difamador, como um perseguidor. Entenderam isso? Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 43. Mateus 5, 43, é um texto muito conhecido. Diz assim: ouvistes o que foi dito, o que era ensinado por alguns mestres: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Olha só, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Por que algumas versões trazem aqui odiarás? Eu vou explicar para vocês. Na verdade, a palavra que deveria constar aqui, ela teria que ser uma palavra composta, que tanto tratasse do ódio como sentimento, como também do aborrecimento causado por aquele que nos odeia. Então, o amor diz respeito não somente ao sentimento, mas também aos bons tratos. Assim como o aborrecerás aqui, cabe tanto o ódio como sentimento, como também maus tratos. Entenderam isso? Então, amarás o teu próximo diz respeito não só ao sentimento, mas também as suas boas obras para com ele. Ok? E aborrecerás o teu inimigo diz respeito não só ao sentimento do ódio, mas também ao aborrecimento que você poderia causar a ele. Então o Senhor disse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. O que ele dizia? Aqui ele está se colocando como mestre. Olha, vocês ouviram de alguns mestres isso aqui. Agora eu, como mestre, estou dizendo isso. Amai os vossos inimigos. Não aborreçam, não odeiem, amem os vossos inimigos. Façam o bem, tenham um bom sentimento para com ele. Bendizei os que vos maldizem.
Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ou seja, use de todo o mal que te cerca, de toda a aflição com que te afligirem, para que você se firme como um cidadão do céu, como um filho de Deus, porque é assim que o filho de Deus se porta. Versículo de número 45. Para que sejais filhos do vosso Pai, do Pai que está nos céus. Olha só, o que eu tenho que fazer para ser filho? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a sua chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, o que o Senhor quis dizer aqui? Não permita que todo mal que te cerque altere a pessoa que Deus quer que você seja. Ou seja, seu filho. Entenderam? Então sejam pessoas boas. Por que eu iniciei abordando essa questão da caridade? Porque tem muitas pessoas, e eu já passei por isso, que você vai lá, você ajuda a pessoa com uma quantia. Tal, você ajudou aquela pessoa. E de repente acontece um problema com aquela pessoa, você vai lá, não, vou te ajudar, você ajuda de novo. Pá, aquela pessoa. Aí daqui a pouco acontece um outro problema e você começa a perder a sensibilidade e o diabo começa a colocar na sua cabeça que você está sendo explorado. E na verdade, tudo que o diabo quer é semear a discórdia. E você não percebe, né, que com isso Deus está colocando à prova a sua caridade, a sua generosidade, a sua preocupação para com o seu próximo. Então não permita com que aquilo, com a aflição com que o diabo aflige o seu irmão, colocando-o debaixo da sua ajuda, da sua assistência, faça com que você perca a vontade de ajudar, com que você deixe de ser bom, achando que está sendo explorado, que está fazendo um papel de trouxa, porque na verdade não é nada disso. O diabo, por um lado, está te tentando para que você deixe de ser bom, e aquele irmão se lasque e você se lasque, pegando mágoa dele, achando que está sendo explorado, né? Então tem esse lado da tentação, que o diabo quer que você se torne como ele, uma pessoa sem caridade, sem misericórdia, sem benevolência. O que aconteceu com muitos irmãos que fazem parte hoje da igreja, que sentem uma certa dificuldade em ofertar, em dizimar, em serem caridosos, e nem se preocupam, na verdade, em consertar isso, em se tornarem generosos, porque foram tão explorados pelos lugares onde passaram, por meio de pregadores corruptos, que eles perderam o desejo de fazer o bem, perderam a noção da caridade. E o mínimo que fazem, ainda que muito miserável, acham que já fizeram demais. Entenderam? Só que as pessoas não entendem também que, por outro lado, Deus está colocando você à prova, para ver se você é digno de receber mais. Porque lembra o que nós lemos lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10? Vamos lá, Gálatas 6, 10. Acho que é o versículo 9, né? Vamos ver direitinho. É o 9, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Colheremos tanto bons comportamentos, amando o nosso próximo, como também a nossa caridade, a nossa generosidade, repartindo o que temos com os necessitados, principalmente com aqueles que são domésticos na fé. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Entenderam, meus amados? Então, de repente, tem algo grande para você colher. E por isso que o Senhor coloca pessoas aflitas próximas de você. Pessoas que às vezes vão passar por necessidade não só uma, mas às vezes inúmeras vezes. E sempre que você, de bom grado, de bom coração, com toda a dedicação, muitas vezes tirando de você mesmo para ajudar o seu próximo, quando você faz isso, pode ter certeza
que aquilo que você há de colher pela sua generosidade será algo grandioso. Não há quem que não tenha sido generoso, aliás, não há quem tenha sido generoso que não tenha colhido bons resultados disso. Agora, se aquele que foi generoso deixou de ser por estar se achando importunado, por estar se achando explorado, por estar se achando feito de bobo, né? Sugado por alguém, quando você deixa esse sentimento entrar no seu coração, você perde tudo aquilo que você fez e o que Deus teria para dar. Você interferiu na caridade que Deus está querendo produzir no seu coração, ao ponto de você Ele te abençoar de maneira muito mais abundante, para que você tenha a capacidade não só de manter um, mas de manter vários. Lembra da parábola da vinha que eu acabei de contar para vocês, da videira? Pois é. Você planta uma semente. Nenhuma uva vem de 4 a 5 sementes. Quantas sementes tem nenhum cacho de uva? Quantas sementes tem em uma videira inteira? Mas veja bem, você plantou uma semente. E o mínimo que você vai receber plantando uma semente é uma videira com inúmeros cachos, contendo inúmeras uvas, com no mínimo, né? 3, 4, 5 carocinhos. Agora imagina se você pega 5 caroços. Veja bem, uma uva num cacho. Uma uva num cacho, 4, 5 sementes no máximo, né? Se você planta, quantas videiras surgirão com inúmeros cachos como aqueles? E a sua prosperidade será sempre maior. E Deus vai te usar para que você mantenha muita gente. Uma semente que você plantou, uma semente que você plantou, uma pessoa que você ajudou. E às vezes a sua ajuda àquela pessoa pode fazê-la ser tão generosa quanto você. E a mesma vai falar, poxa, eu tenho que fazer mais. Eu vou plantar 2 sementes. E as 2 pessoas que ela ajudar vão falar, poxa, eu tenho que fazer mais. Eu vou plantar 4 sementes cada uma. Imagine como que vai ficar essa lavoura. Pessoas prósperas, caridosas, porque o caridoso ele gera caridosos. O generoso ele gera generosos. O generoso gera pessoas gratas. Gera pessoas supridoras, pessoas desapegadas, pessoas extremamente preocupadas, comunicáveis com os necessitados. Não esqueçam esse mistério de maneira nenhuma. Olha só, Gálatas 6, versículo de número 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então quer dizer que o resultado se colhe na perseverança, em não permitir que nada venha nos fazer desfalecer. Então não cesse de ser generoso, de ser caridoso. É lógico que essa pregação diz respeito a ser bom em todas as áreas, em todos os aspectos. Mas aqui eu estou me atentando a isso, porque as pessoas dessa igreja precisam entender que elas precisam ser desapegadas de bens materiais e ajudar a obra, ajudar os necessitados, principalmente os domésticos da fé. Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Por que domésticos da fé? Porque nós somos seus servos. A nós foi incumbida a missão de vos pregar o Evangelho, de vos apresentar perfeitos diante de Deus no dia da vinda do seu Filho e da sua manifestação. 1 Tessalonicenses 5,15. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o quê? O bem,
tanto uns para com os outros, como para com todos. Uns para com os outros, a igreja, como para com todas as pessoas, inclusive aqueles que não são da fé. Romanos capítulo 12, versículo de número 9. Olha que tremendo isso, prestem bastante atenção. O amor seja não fingido. Aborrecei o quê? O mal. Odeie o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns para com os outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha que coisa tremenda. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Presta bem atenção. Não sejais o quê? Vagarosos, lentos no cuidado, no auxílio. Olha que coisa, irmãos. Olha o que é ensinado aqui. Não sejais vagarosos, lentos, devagar no cuidado, ou seja, com o auxílio ao necessitado. Não sejais vagarosos, não demorem em ajudar, em cuidar daquele que precisa. Não sejam demorados. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos no espírito. Olha só que coisa. Cheios de disposição, como servos do Senhor, sendo ágeis, apressados no cuidado para com o próximo, no auxílio para com o próximo. Você tem que deixar esse sentimento brotar dentro de você. Você tem que entender isso. Quanto mais generoso você for, mais apressado em cuidar do seu irmão, do seu próximo, mais fervoroso no espírito você será, mais servo do Senhor você será. Prestem atenção no teor desse versículo. Não sejais vagarosos no cuidado. Ou seja, se apressem em cuidar do próximo. Sede fervorosos no espírito. Olha, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é o quê? É rápida em cuidar do próximo. E dessa maneira, ela está o quê? Servindo ao Senhor. Lembra quando o Senhor conta aquela parábola? Estive preso e não foste me visitar. Estive nu e não me deste o que vestir. Tive frio e não me deste o que cobrir. Tive fome e não me deste o que comer. Tive sede e não me deste o que beber. Aí perguntam, Senhor, quando foi que te vimos assim e não fizemos? Quando deixaste de fazer a qualquer um destes pequeninos. De que pequeninos ele estava falando? Dos discípulos. Dos discípulos. Que seriam presos. Que padeceriam necessidade. E que vocês não se preocuparam em ajudar. Vamos continuar. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sede o quê? Pacientes. A versão correta é perseverantes na tribulação. Perseverai na oração. Olha só. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Você sabe o que significa comunicar? Comunicar com os santos nas suas necessidades, meus amados irmãos, não diz respeito do necessitado para com aquele que possa ajudá-lo. Diz respeito daquele que pode ajudar para com o necessitado. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Necessidades de quem? Dos santos. Então, quem tem condições tem que fazer o quê? Se preocupar com a necessidade do santo. Comunicar é se colocar no mesmo lugar. É comungar da necessidade. É sentir o padecimento daquele que necessita. É não se ver feliz por ter a sua despensa cheia, sabendo principalmente que os domésticos da fé não têm às vezes um ovo para fritar.
dinheiro para um botijão de gás, dinheiro para o aluguel, para uma conta de luz, para uma conta de água. Não tem às vezes o que beber, nem com o que se cobrir. É a obrigação da igreja manter os necessitados. Comunicar, ou seja, colocá-los, os que têm condições, colocá-los no mesmo padrão em que vivem. Em outras palavras, se você tem bife, você tem que pensar, o meu irmão não vai comer ovo. Se você tem arroz e feijão, você tem que pensar, o meu irmão não vai comer farofa. O que eu tenho é dele. Ele não há de padecer. O seu entendimento, o entendimento de quem é convertido é, se eu tenho, o meu irmão tem que ter a mesma coisa. Se ele não tem, tem algo errado comigo. Tem algo errado comigo. Eu preciso me comunicar. Eu preciso comungar com ele dessa necessidade. Meu irmão, eis aqui o que eu tenho. Eu reparto contigo. E no que depender de mim, enquanto você precisar, eu estarei aqui para te ajudar. Independente do que eu tenha que perder, independente do que eu tenha que gastar, a partir de hoje você não vai padecer, porque eu estarei com você em todas as suas necessidades. Eu estarei aqui servindo ao Senhor, sendo rápido no cuidado para com você. Eu quero ser fervoroso no espírito, repartindo com você aquilo que eu tenho. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade, ou seja, abrigue-o se for necessário. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é comunicar com os santos na sua necessidade. O padecimento do meu irmão é meu. A comunhão de pensamentos, de sentimentos e de necessidades. Eu não posso me alegrar sabendo que o meu irmão padece. Eu não posso ficar em paz sabendo que o meu irmão precisa de ajuda, precisa de auxílio. Sede unânimes entre vós. Você sabe o que significa unanimidade? Ter uma única preocupação. A preocupação de todos. A preocupação de um é de todos é de um só. Sendo um, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Somente aqueles que ambicionam coisas altas não conseguem ter humildade para compartilhar aquilo que têm com os necessitados. São pessoas que se cansam de fazer o bem com muita rapidez. São pessoas que deixam de se preocupar com o seu irmão ou que se veem exploradas por estarem cansadas de ajudar o irmão que não para de ter problema, que não para de ter luta, que não para de ter necessidade. Mas na verdade, Deus está provando a sua caridade. Deus está querendo despertar em você a generosidade para que Ele possa te abençoar de maneira tal que você tenha não só para manter um, mas para manter vários. Porque Ele sabe que você é desapegado de bens materiais, você não ambiciona coisas altas, então você é uma pessoa que Deus pode te dar o dom da riqueza, da fartura, porque Ele sabe que por seu intermédio Ele estará ajudando todos os necessitados. Então Ele vai te prosperar. Mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Não procure entender com a ótica carnal humana todas estas coisas que você não vai compreender. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém, meus amados? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Olha o que o apóstolo Pedro diz. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Olha só, compassivos. Ou seja, cheios de compaixão. Amando os irmãos. Entranhavelmente. Misericordiosos e o quê? E afáveis. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados,
para que por herança alcanceis a bênção. Puxa vida. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa dizer mais alguma coisa? Vamos ler de novo? Versículo 8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, olha, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Que coisa tremenda, hein, meus amados? Que coisa tremenda. Efésios capítulo 4, versículo de número 28. Isso aqui serve para aqueles que se esquecem do que foram, né? E da misericórdia que Deus teve para com eles, e que acham que eles estão trabalhando apenas para sustento da sua família ou para suprir as suas necessidades, quando não suas vaidades. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o quê? O que repartir com o que tiver necessidade. Veja bem, o indivíduo trabalha com as próprias mãos, de forma honesta, fazendo o que é bom, para que ele tenha o que? Repartir com o que tiver necessidade. Para que o indivíduo tenha o que? Trabalhando com as mãos, duramente. Para que ele tenha o que? O que repartir. Você sabe o que é repartir, irmão? Se você tem uma maçã e você vai reparti-la, você não procura repartir de modo igual para que ambos tenham a mesma, no mínimo, o mesmo tamanho de fatia? Por que eu digo no mínimo? Porque existem aqueles que são mais generosos, que vão ficar com a parte menor e dar a maior para o seu irmão. Mas aqui nós estamos falando de repartir. Dentro do termo aqui, diz respeito à igualdade nas partes. Agora eu te pergunto, você ganha 5 mil, você tem coragem de dar 2.500 para ajudar alguém? Você ganhou 10 mil, você tem coragem de dar 5 mil, de repartir com alguém? Pois é, mas olha o que está dizendo aqui, ó, o que furtava. Aí alguém pode dizer, mas aí está falando de ladrão. Não, irmão. Aqui ele está dizendo de um cara que era desonesto, que levava uma vida fácil, que passou a trabalhar duramente para dividir o que ele conquistava honestamente com o necessitado. Então você pode entender aqui aquele que se prostituía, aquele que mentia, aquele que era um desgraçado, que passou a ser extremamente generoso, trabalhando incansavelmente, arduamente, para ter o que repartir com o que tiver necessidade. Você tem essa disposição? Será que você teria coragem de ser assim? Olha o que o apóstolo Paulo ensina. 1 Timóteo, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 9. 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos, caem o quê? Em tentação. Por quê? Os que querem não recebem o dom de ser, porque os que recebem o dom de ser, eles não ajuntam. Entenderam esse mistério? Os que têm o dom para serem ricos, vindo da parte de Deus, eles não ajuntam. O Senhor os faz prosperar de maneira sobrenatural, abençoando o trabalho das suas mãos, a sua terra, os seus negócios. De maneira que a única compreensão que o indivíduo tenha para toda a prosperidade que lhe há de vem, seja sobrenatural e não humana.
porque seria impossível tal bênção, de tal tamanho, com tal velocidade. Esses são os que são desapegados, assim eles prosperam. Mas os que querem ser ricos, quem são os que querem ser ricos? Os que ajuntam. Mateus, capítulo 6, versículo de número 19. Olha o que o Senhor ensina. Não ajunteis tesouros na terra. Quem são os que ajuntam? Os que querem ser ricos. Então aqui é o próprio Senhor dizendo, não ajunteis tesouros na terra. Agora eu te pergunto, tem dinheiro na sua conta? Tem. E o pastor precisando de dinheiro para pagar aluguel porque foi roubado? Precisando pagar a conta de água, de luz, de internet para trazer pregação e ensino para você gratuitamente? E os pastores que padecem necessidade? E os irmãos do grupo que às vezes não tem nem o que comer? Que não tem dinheiro nem para comprar remédio? Estou te perguntando, quanto que você tem no banco lá? Guardadinho lá? Ah, você tem plano de comprar um carrão, né? Você tem plano de comprar a chácara, não sei para quê. A casa na praia, não sei para quê. Ah, não, é para lazer da família. Ah, o dinheiro que você está guardando para viagens, né, pelo mundo. Muito bem. E 1 João 2,15, 16 e 17, acontece na sua vida? Deixa eu te explicar. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba, a vaidade da vida, ou seja, querer desfrutar do que esse mundo tem a oferecer, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e com ele a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, que é a sua santificação, deixar de se portar como os mundanos, permanece para sempre. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Lembre-se da tentação, que no momento de tempo o Satanás levou o Senhor no pináculo do templo e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares, tudo isso será teu, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Agora eu te pergunto, será que esse pensamento seu não é do diabo? Será que o diabo não está te fisgando e por conta disso a sua generosidade, pensando em enriquecer, em ajuntar, em gozar de tudo que esse mundo tem a oferecer, tem te impedido de ser generoso para com a obra, de se preocupar com o necessitado, de comunicar com os santos nas suas necessidades? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões escavam ou minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Agora eu pergunto para vocês, como é que se ajunta tesouros nos céus? Você sabe? Vou mostrar para vocês. Você conhece a parábola do jovem rico? Vou mostrar para vocês. E eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele lhe responde, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele pergunta, quais? E Yeshua disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Percebam que os mandamentos que o Senhor está citando aqui são mandamentos, honra o teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que mandamentos são esses? São 6 mandamentos do decálogo que diz respeito ao respeito para com o próximo. Porque os 4 primeiros mandamentos do decálogo
Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo na terra. Terceiro mandamento é não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento diz respeito à guarda do sábado, onde você se santifica para o Senhor. Esses 4 mandamentos são para convívio com o Senhor. Mas perceba que para entrar na vida, o Senhor, ao abordar esse jovem, requer dele os mandamentos que dizem respeito para com o próximo, no cuidado para com o próximo. Quando chega e o Senhor fez questão de colocar este último mandamento: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele cita esse último mandamento, replica-lhe ou diz-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Ele estava dizendo a verdade? Não. Neste último mandamento ele interrompeu o Senhor. Porque o Senhor deixou justamente o amarás ao teu próximo como a ti mesmo para prová-lo. Para prová-lo. E olha que interessante. Versículo 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás o quê? Um tesouro no céu. Então, Mateus 6,20. Para juntar tesouro no céu, é necessário que você seja o quê? Caridoso para com os necessitados. Do contrário, você não junta um tesouro no céu. Vem e segue-me. E então o que aconteceu? O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Agora eu pergunto para vocês, né? A minha pergunta para vocês é: o dinheiro que vocês estão guardando serve para o quê? Para desfrutar do que esse mundo tem a oferecer? Será que é o diabo que está colocando esses pensamentos na sua mente, te impedindo de ser generoso, caridoso? Será? Será que você não tem condições de ajudar um irmão? Será que você não tem condições realmente de manter a obra? Tem pessoas no grupo que ganham 2.000, 2.500, 3.000 reais, 4, 5 mil reais. Agora eu te pergunto, qual é o seu dízimo? Ou você acha que você dando o seu dízimo, que é 10% do que você ganha, você já tem feito o suficiente? Lembrando que a lei ela é um parâmetro para que você não seja contado dentre os condenados. Então falta muito pouco. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele excede. Ele reparte, ao invés do cara dar dízimo e oferta, o cara reparte o que tem. Ele é extremamente generoso com aquilo que tem, entendendo que Deus lhe dá para que ele possa manter o irmão. Para que ele possa repartir com aquele que tem necessidade. Você aprendeu isso já? Não? Bom, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 9. Mas os que querem ser ricos, os que ajuntam tesouro nessa terra, Mateus 6,19, caem em tentação, como o jovem rico, e em laço, e em muitas concupiscências, desejos loucos e nocivos, do tipo: vou comprar uma lancha que afunda e mata você e toda a sua família, vou comprar um jet ski, onde você atropela alguém ou sofre um acidente e morre. Vou comprar uma moto cara, um carro caro, sendo que você ainda nem sequer está preparado espiritualmente e acaba sofrendo um acidente e tem a sua vida ceifada prematuramente, ou então mata todos os que estão no veículo com você. Ou às vezes você quer sair num navio, num cruzeiro, o navio afunda, morre todo mundo. Ou então você vai para um outro país, pega uma peste, uma enfermidade, morre. Agora eu pergunto, o que adianta tudo que você está juntando? Que apego é esse a este mundo que pertence a Satanás, que você não consegue se desfazer desse apego para utilizar o que você tem ajuntado inutilmente em prol do necessitado? Me fala. Você não consegue dar o dízimo daquilo que você tem, que é o mínimo que você tem que fazer, e ofertar, você não consegue. Você não consegue. E ouvindo eu falar essa mensagem, é capaz de você até pulá-la, porque de repente este acervo, né, de informações contidas aqui possa estar agora te colocando na parede. Você não quer ser confrontado porque você não quer mudar. Você está acomodado nessa vida medíocre, nessa fé, como que eu posso dizer, ínfima. Falta de amor, falta de caridade, falta de misericórdia, falta de compaixão. Os demônios dominam a sua vida e você não consegue ajudar.
Porque você acha que está fazendo, já fez o demais, já fiz demais. É necessário que alguém te peça, porque você não tem disposição em dar. Você não tem generosidade, porque o diabo está em você. E quando você começou corretamente sendo generoso, caridoso, sabe, sendo desapegado, e de repente você foi frustrado no sistema e não permite com que a generosidade que você aplicou lá seja aplicada hoje no reino. Por conta da exploração que você sofreu, você acha que não pode ser mais caridoso, generoso, porque você vai estar sendo um trouxa, investindo da maneira correta. Louco. Hoje pedirão a tua alma. E tu que tem, para quem será? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e enlaço em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem, afundam os homens na perdição e ruína. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro, e é engraçado que aqui o termo grego aplicado não diz respeito a sentimento, mas sim apego. Então, porque o apego do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor que você tem ao dinheiro, o apego que você tem a ele, o apreço que você tem ao dinheiro, a ganância, é a raiz, é o porquê de toda a espécie de males que os necessitados sofrem. Porque se você fosse caridoso, os que estão ao seu redor seriam supridos, principalmente os domésticos da fé. Mas não são, e padecem necessidade para colocar à prova a sua generosidade, a sua perseverança em fazer o bem. Só que você vai morrer com aquilo que você tem, e vai ser culpado da morte daqueles que precisaram de você e você não ajudou. E nessa cobiça, nessa ganância, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Quer dizer que o amor ao dinheiro não tem justiça. Então a pessoa que é apegada ao dinheiro, que cansa de fazer o bem, que deixa de se preocupar achando que já fez demais, essa pessoa não é justa, ou seja, não é justificada pelo Senhor. Quem é apegado ao dinheiro está em pecado. O pecado da ganância é sovina, é mão de vaca, não tem caridade, é muquinha. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? Do apego ao dinheiro, da ganância, da cobiça. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna com a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Agora, olha só que interessante isso. Versículo 17. Manda aos ricos. Aí alguém pode dizer, rico aí está falando de pessoas que são abastadas financeiramente. Não, meu amado, esse termo ricos, aqui no tempo do Novo Testamento, diz respeito àqueles que tinham condições de ter casa, de manter a si e sua família, e ainda ter um pouquinho guardado. Ele não está falando de rico no sentido de hoje não, que é milionário não. Está falando de pessoas que têm condições de manter a si, a família e de ajudar e não ajudam. Que já tem o que é necessário para a vida, tem um pouquinho guardado, ao invés de usar aquilo para ajudar o próximo, não fica acumulando. Então, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, se achem melhores, mais bem posicionados, em alto lugar em comparação aos que não têm. Porque o servo, ele se coloca, aquele que é humilde, ele se coloca em comunicação com o necessitado e não se
posiciona e se conserva numa posição superior, ao ponto de, tendo, não usar o que tem para ajudar o necessitado. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, dos bens que têm, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então tem uma diferença desse indivíduo aqui, ó, para com esse daqui. Esse daqui tem e não ajuda. Ele está colocando a sua salvação na incerteza daquilo que tem. Mas o de baixo aqui, ele tem tudo abundantemente, vindo da parte de Deus para que nós possamos gozar, nos beneficiarmos disso. Agora eu pergunto para você, em que posição você se encontra? Que façam o bem, que esses que têm condições, que façam o bem. E enriqueçam em o quê? Boas obras. Quais são essas boas obras? Dividir o que tem com os necessitados. Lembra do jovem rico? Guardava todos os mandamentos, mas tinha um que ele transgredia. Qual era? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A prova disso é que quando o Senhor pediu para ele vender o que tinha e dar o valor aos pobres, ele saiu fora. E o Senhor que falou que fazendo aquilo, ele teria um tesouro no céu e poderia segui-lo, mas ele não quis. Agora eu pergunto para você, você quer seguir o Senhor? Se você quer seguir o Senhor, seja generoso. Seja generoso. Olha lá para o seu extrato bancário. Veja quanto que tem lá parado. Aí eu te pergunto, será que você não conseguiria fazer uma doação? Será que você não conseguiria ajudar o pastor que prega o evangelho para você, repartindo o que você tem com aquele que te instrui? Gálatas capítulo 6, versículo 6. Será que você não tem condições de ajudar os irmãos? Nós precisamos abrir a igreja, registrá-la em cartório. Precisamos de cadeiras, precisamos de projetor, precisamos de microfone, precisamos comprar um púlpito, precisamos locar um lugar para pregar o evangelho. Você tem condições, às vezes, de dar, vamos dizer assim, o pontapé inicial e depois continuar contribuindo para manter isso, mas você não faz isso. E diz que não pode, por conta das suas contas, de suas vaidades. Isso é mentira. Você quer enganar quem? Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam o quê? Comunicáveis. Se coloque no lugar do seu próximo. Isso é ser comunicável. Comunhão. Comunhão não só repartir, não só no partir do pão, mas também em se colocar no mesmo lugar que o seu irmão para mantê-lo. Eu espero que essa mensagem chegue até você e que você seja realmente conscientizado. Porque muitas coisas têm acontecido por falta da sua generosidade, da sua caridade. E você que contribui, não deixe de fazer o bem. Não permita que todas as aflições da liderança e de outras pessoas sirvam como obstáculo. O diabo venha te convencer, não, já fiz demais, já fiz, não, que isso, não. Não deixe esse sentimento entrar no seu coração, porque se entrar, você desgraçou com a sua alma. Você acabou com a sua vida com Deus. Você pode contribuir para conosco com os seus dízimos e com suas ofertas através do CPF no 185-183-398-63 ou pelo Pix no celular no 11-98679-6974. Toda vossa contribuição será muito bem-vinda, muito bem-quista e nós contamos com a sua generosidade. Não deixe de fazer o bem. Confira sempre nesse último Pix se o nome que constará lá é o do pastor Elison Oliveira Sobrinho. Que Deus abençoe vocês. Eu preciso da ajuda de vocês. Nós precisamos da contribuição de vocês, eu e os outros pastores, para que possamos registrar em cartório a igreja como manda a lei dos homens. E precisamos de cadeiras, precisamos de púlpito, precisamos de microfone, de projetor, nós precisamos de uma série de coisas para que possamos então abrir um trabalho decente, para termos uma obra autossustentável, para ajudar não só você, seus familiares, como outras pessoas que através do seu testemunho, da sua pregação e até mesmo compartilhando os nossos vídeos, podem ser alcançadas e salvas.
Deus abençoe vocês. Eu peço que vocês entendam de todo o coração o teor daquilo que nós pregamos aqui e possam se colocar como pessoas responsáveis e mantenedoras da obra de Deus, como manda a palavra de Deus. Deus abençoe todos vocês.